Na última noite do ano, quando o céu parecia suspenso entre o fim e o começo, um guerreiro errante chamado Ren caminhava sozinho. Ele se movia pelas ruínas do Santuário do Tempo Partido, um lugar envolto em lendas, um eco entre os mundos. Diziam que o santuário só surgia uma vez por ano, exatamente na transição entre ciclos. Quem entrasse ali não enfrentaria monstros de carne e osso, mas algo muito mais perigoso a si mesmo. Ren não carregava armadura. O metal e a ostentação haviam ficado para trás, junto com o ano que morria. Vestia apenas um manto simples, puído pelas viagens, e na cintura sua espada curta, gasta pelo uso, uma companheira fiel e silenciosa. Ele havia abandonado tudo, títulos, promessas e os laços que um dia o prenderam. Não fizera isso por ódio ou por amargura, mas por um entendimento profundo, uma paz conquistada a duras penas. Ele não fugia do seu passado, apenas o deixava onde pertencia. De repente, o silêncio foi quebrado. O primeiro sino ecoou, um som profundo e ressonante que vibrou não apenas no ar, mas na própria alma de Ren. Em sua frente, a poeira se agitou e pedras ancestrais se ergueram do chão, formando uma porta maciça. Gravada nela, uma inscrição brilhava com uma luz pálida. O que você mais deseja o impedirá de passar. A porta de pedra rangeu e se abriu sozinha, revelando uma arena circular banhada por uma luz fantasmagórica. No centro, a areia se contorceu e deu forma a uma figura. Era ele. Ou melhor, uma versão dele, idêntico em cada traço, mas com um fogo diferente nos olhos. Este outro Ren era visivelmente mais forte, mais rápido. Emanava uma ambição que Ren havia lutado tanto para abandonar. Ele era a personificação de todo o seu desejo de vitória, de toda a sua ânsia por reconhecimento. A luta começou sem aviso, foi brutal. Cada golpe do inimigo era movido por uma fúria selvagem, uma vontade implacável de vencer a qualquer custo. Ren se viu em desvantagem. Ele recuava, sentindo o ardor dos cortes, o gosto metálico do próprio sangue. Caiu 2 vezes o corpo, protestando contra o castigo. Seus instintos gritavam para que ele lutasse com a mesma intensidade, para que ele superasse aquele reflexo ambicioso com ainda mais ambição. Mas então, em meio à dor e ao caos, ele percebeu. A inscrição na porta ecoou em sua mente. O desejo de vencer era a sua própria prisão. Ele não precisava ganhar aquela luta, não nos termos do seu oponente. No exato momento em que Ren parou de desejar a vitória, quando esvaziou sua mente da necessidade de ser o último de pé, tudo mudou. Sua postura relaxou, seus movimentos se tornaram fluidos, não mais reativos, mas presentes. Seu adversário avançou para o golpe final, um ataque carregado de toda a sua força e desejo, mas agora Ren via o caminho. Ele não se opôs à força, apenas a redirecionou. Sua lâmina, antes desesperada, encontrou a abertura perfeita, um único corte limpo e preciso. Não foi um golpe de ódio nem de fúria, foi um ato de aceitação. O inimigo não gritou, ele simplesmente se desfez em uma nuvem de poeira dourada, que dançou por um instante antes de assentar no chão da arena. O silêncio retornou. À sua frente, uma nova porta se abriu, convidando-o a prosseguir. Ren embainhou a espada, limpou o sangue do canto da boca e seguiu em frente, sem uma palavra. O desafio seguinte o aguardava em um corredor longo e escuro, que terminava em um abismo sem fundo. Uma ponte estreita e frágil estava suspensa sobre o vazio. E no meio dela, flutuando no ar como fantasmas, estavam objetos de seu passado. Memórias que ele carregara por anos. Ele viu a medalha de sua primeira grande vitória. Sentiu o peso de uma promessa feita sob as estrelas. Ouviu o sussurro de um nome que um dia fora o seu mundo. Eram fragmentos de quem ele fora, âncoras pesadas presas à sua alma. Uma voz etérea ecoou pelo abismo, sem uma fonte visível. Escolha algo para levar consigo. A proposta era tentadora, levar uma única lembrança, um conforto para a jornada que viria. Ren fechou os olhos. Ele sentiu a atração de cada um daqueles objetos. A glória da medalha, o calor da promessa, a doçura daquele nome. Mas ele também sentiu o peso. Ele entendeu o enigma. Se desse um único passo adiante, segurando qualquer uma daquelas lembranças, a ponte frágil ruiria sob o peso do apego. O passado, quando carregado, nos impede de cruzar para o futuro. Com uma inspiração lenta e profunda, ele soltou tudo. Não com resignação, mas com liberdade. Ele abriu a mão do coração e deixou que as imagens, os sons e os sentimentos se dissolvessem na vastidão do abismo. No instante em que se esvaziou, a ponte sob seus pés se transformou. A madeira frágil se tornou pedra sólida e firme. Ren abriu os olhos e deu o primeiro passo, depois o segundo. Cada passo adiante era mais leve que o anterior. Ele estava cruzando para o outro lado, não como alguém que perdeu tudo, mas como alguém que finalmente se libertou para ganhar o que realmente importava. Ao chegar do outro lado, ele se encontrou em um pátio final, a céu aberto. A lua cheia pairava no ponto mais alto do céu, derramando uma luz prateada sobre as pedras antigas. E lá, no centro do pátio, um guerreiro colossal o aguardava. Era uma figura imponente, feita de sombra e pedra, empunhando uma arma que parecia grande demais para um mortal. A criatura não falava, não o provocava, não tinha rosto para expressar ódio. Apenas existia, um obstáculo puro em seu caminho, e sem aviso, atacou.
A luta que se seguiu foi diferente das outras. Durou horas, sob o olhar silencioso da lua. Não era uma batalha de técnica ou de força bruta, mas de resistência. Ren não lutava com raiva. O gigante não era um inimigo a ser odiado. Ele era simplesmente uma força da natureza, uma provação. Ren não lutava para provar seu valor, pois já não precisava de aprovação. Não lutava por glória, pois já havia deixado a vaidade para trás. Ele apenas lutava, porque aquele era o caminho. Cada defesa, cada esquiva, cada contra-ataque era um ato de presença, um movimento no aqui e agora. A noite avançava, e o corpo de Ren doía com uma exaustão profunda, mas sua mente estava clara como cristal. Finalmente, em um momento de equilíbrio perfeito, ele viu sua chance. Não para matar, mas para terminar. Com um movimento que foi ao mesmo tempo rápido e sereno, ele desviou do golpe massivo do gigante e com sua lâmina curta desarmou-o. A arma colossal caiu no chão com um estrondo que ecoou pelo santuário. O gigante de pedra e sombra parou. Lentamente ele se ajoelhou. Não em derrota, mas em respeito. E então, assim como a miragem na arena, ele se desfez não em poeira, mas em sombras que foram engolidas pela noite. Ren estava sozinho novamente. Ele caminhou até o centro do santuário. Ali, onde o gigante estivera, uma única chama azul ardia sobre um pedestal de pedra. Era uma chama que não emitia calor, apenas uma luz pura e tranquila. Ao redor dela, palavras etéreas surgiram no ar, formando a última pergunta, o último enigma. O que você leva para o próximo ciclo? Ren olhou para a chama, depois para suas mãos vazias. Ele pensou em tudo que havia deixado para trás. O desejo, o apego, a necessidade de lutar por um motivo. O que restava? O que ele levaria? Ele poderia dizer liberdade, paz, entendimento. Mas palavras eram apenas rótulos. A resposta não estava nas palavras, mas na ação. Então o Ren se ajoelhou diante da chama azul. Ele não rezou, não pediu nada, apenas respirou fundo, sentindo o ar frio da noite encher seus pulmões. E com um gesto calmo e deliberado, guardou sua espada na bainha. A lâmina que o servira tão bem, a ferramenta de sua jornada, foi posta em seu lugar de descanso. A luta havia acabado. No momento em que a espada se encaixou na bainha, a chama azul se apagou, e o sino do santuário tocou pela última vez, o seu som marcando o fim definitivo do ciclo. O mundo ao redor de Ren dissolve-se em escuridão. Ele despertou com a luz do sol em seu rosto. Estava do lado de fora das ruínas, deitado na grama orvalhada. O santuário do tempo partido havia desaparecido, como se nunca tivesse existido. O sol nascia no horizonte, pintando o céu com cores de um novo começo. O ano havia mudado. Superficialmente, nada ao redor de Ren parecia diferente. As árvores eram as mesmas, o céu era o mesmo, mas ele estava transformado. Ele se levantou, sentindo uma leveza que nunca conhecera. Sem o peso do apego, sem a sombra do medo, sem a necessidade incessante de se provar para o mundo ou para si mesmo. Ele estava preparado. Preparado para lutar quando fosse preciso, mas não por desejo ou glória, e sim por necessidade. E mais importante, estava preparado para viver quando fosse melhor. Para a Camiher, para a Observer, para simplesmente ser. O novo ano não lhe prometia felicidade, nem sucesso, nem vitórias fáceis. O novo ano não lhe prometia nada, mas lhe oferecia algo muito maior. Oferecia o caminho. E pela primeira vez, Ren estava verdadeiramente pronto para trilhá-lo. Obrigado por assistir. Se esta jornada ressoou com você, considere se inscrever para mais histórias. Até a próxima.